Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai desvendar um mistério. Por que muitas vezes, mesmo com todo o esforço, a conta bancária parece não refletir o trabalho duro? Pois é, existe um mecanismo silencioso aí dentro da sua mente, construindo a sua realidade financeira, tanto para o bem quanto para o mal. E o nosso papo de hoje é sobre como aprender a assumir o controle disso. Já parou para pensar nisso? Sabe aquela preocupação que não sai da cabeça com as contas do fim do mês? Ou o medo de uma demissão, de um investimento dar errado? Parece um paradoxo, né? Mas ao focar nesses medos, a pessoa está, sem perceber, dando uma ordem direta para a mente criar exatamente aquele cenário. Vamos entender direitinho por que isso acontece e, o mais importante, como reverter esse jogo. Se a sua mentalidade tem parecido mais um obstáculo do que um impulso para a prosperidade, então essa análise de hoje pode ser a virada de chave que faltava. Então, aproveita agora, já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like, porque hoje a gente vai decifrar um verdadeiro código para a construção de riqueza. Olha só o nosso mapa de hoje. A gente começa com o paradoxo da mente. Depois, vamos entender o conceito central, a ideia dominante. Em seguida, vamos usar uma analogia incrível, o capitão e a tripulação, para visualizar como a mente funciona. Daí, vamos identificar os programas mentais perigosos que nos sabotam e, finalmente, a parte prática, como reprogramar para a riqueza, antes de definir o seu próximo passo. Então, vamos lá, começando pela primeira parte, o paradoxo da mente. É aqui que a gente vai investigar por que, na maioria das vezes, as pessoas acabam criando os resultados que mais querem evitar. Parece não fazer sentido, mas essa frustração de nadar, nadar e morrer na praia tem uma explicação muito clara e poderosa. Para ilustrar isso, imagina só essa situação, que é baseada numa história real. Pensa numa pessoa que trabalhava mais de 12 horas por dia. Estudava sem parar sobre sucesso, lia centenas de livros, fazia afirmações, visualizações, tudo o que mandava o manual. E mesmo assim, o resultado era uma crise financeira terrível. A frustração era gigantesca. Parecia que, quanto mais se esforçava, mais o objetivo ia para longe. Essa luta talvez soe bem familiar para muita gente, não é? E é exatamente nesse cenário de quase desistência que acontece o ponto de virada. Vamos para a nossa segunda parte, a ideia dominante. Presta muita atenção agora, porque a descoberta que a gente vai analisar é o coração de toda essa transformação. É a peça que faltava no quebra-cabeça. Então, depois de tanto lutar, essa pessoa já exausta, desiludida, entrou numa livraria e lá reencontrou um livro que já tinha lido antes, O Poder do Subconsciente. Meio sem esperança, pegou o livro e abriu numa página qualquer. E foi ali, naquele exato momento, que a resposta que procurava por anos simplesmente saltou das páginas. E a frase era essa: a ideia dominante é sempre aceita pelo subconsciente. Simples, né? Mas ao mesmo tempo devastadoramente poderosa. Eu vou até repetir, porque isso aqui é o ponto central. A ideia dominante é sempre aceita. Não é aquele pensamento positivo feito por 5 minutos de manhã. É a ideia que fica martelando na cabeça nas outras 23 horas e 55 minutos do dia. A preocupação, a dúvida, a ansiedade com as contas. Foi entender essa única frase que mudou o jogo completamente. Agora, uma pausa rápida. Se essa frase acabou de provocar um estalo aí na sua mente, se a ficha caiu de alguma forma, mostra isso pra gente. Deixa um like para que essa análise chegue a mais pessoas e se inscreve para não perder outras chaves como essa. Certo. Para a gente entender como essa tal de ideia dominante funciona na prática, vamos usar uma analogia fantástica, a do capitão e a tripulação. Essa metáfora deixa o funcionamento da mente, que é algo complexo, incrivelmente fácil de visualizar. A divisão é bem clara. Olha só. A mente consciente é o capitão, lá na ponte de comando do navio. Ele olha o mapa, observa o clima, vê o destino lá no horizonte e dá as ordens. Já a mente subconsciente é a tripulação, que trabalha na sala de máquinas. Eles não veem nada do lado de fora, não sabem se está fazendo sol ou se vem tempestade, eles não questionam, não julgam, eles simplesmente recebem as ordens do capitão e movem o navio com uma confiança cega e total. E é aqui que mora o perigo e também o poder. Se o capitão, a mente consciente, fica o tempo todo pensando: eu não posso ficar doente, eu tenho que pagar aquela dívida, eu não quero fracassar nesse projeto, ele está, na verdade, gritando ordens que se focam na imagem da doença, da dívida e do fracasso. A tripulação, o subconsciente, não entende a palavra não. Eles pegam a imagem central da ordem e a executam fielmente, ajustando o curso do navio,
direto para o iceberg que o capitão tanto queria evitar. Com essa analogia bem clara na cabeça, vamos agora identificar os capitães bêbados mais comuns, ou seja, os programas mentais perigosos que a maioria das pessoas roda sem nem perceber. São aqueles pensamentos dominantes que sabotam ativamente a nossa prosperidade. Vamos focar em 3 dos sabotadores mais traiçoeiros. Primeiro, a inveja, que muitas vezes se esconde atrás de uma opinião sincera ou uma crítica construtiva. Segundo, o esforço contraproducente, que nos faz acreditar que forçar um resultado é o caminho, quando na verdade é o que mais afasta. E terceiro, o medo, talvez o mais perigoso de todos, que se veste de realismo para cancelar os nossos maiores sonhos. O ponto crucial sobre a inveja está nessa frase: você perde aquilo que condena. Quando alguém vê uma pessoa próspera e o pensamento dominante é deve ter feito algo errado para conseguir isso, não se está apenas criticando o outro, está se enviando uma ordem bem clara para a tripulação. Riqueza é algo ruim, perigoso. Fique longe disso. E o subconsciente, para proteger a pessoa daquilo que ela mesma julgou como ruim, vai garantir que ela nunca tenha aquilo. Simples assim. Agora vamos falar do esforço. A gente cresce ouvindo que tem que dar o sangue, mas para a mente, forçar, tensionar é o pior caminho. Pensa só, quando se tenta lembrar de um nome, quanto mais força se faz, mais ele some, certo? Mas é só relaxar que, do nada, o nome aparece. Com o dinheiro, a mesma coisa. O desespero para fechar o negócio ou conseguir um cliente cria uma tensão, uma resistência que o outro lado sente. A solução não é o esforço tenso, mas sim uma dedicação relaxada, confiante. E por fim, o medo, que adora se fantasiar de realismo. Sabe aquela vozinha que fala, é melhor não sonhar tão alto para não se decepcionar depois? Isso não é ser realista. Isso é o capitão gritando para a tripulação: cancelem a viagem, mudança de rota, curso de colisão com o fracasso. O medo funciona por repetição. Ao pensar sem parar no pior cenário, está se rodando esse filme negativo em loop. E o subconsciente, que é a tripulação fiel, entende isso como a ordem principal e vai, diligentemente, criar aquele cenário de fracasso na realidade. Bom, chega de falar dos problemas. Vamos para a parte mais importante. A solução. Reprogramando para a riqueza. Agora que a gente já entendeu o mecanismo, podemos usá-lo a nosso favor. Existe uma técnica concreta, poderosa, para instalar um novo sistema operacional na nossa mente. A técnica é simples e deve ser feita no momento mais poderoso do dia, aqueles minutinhos antes de dormir, quando a barreira entre o consciente e o subconsciente está mais fina. O passo a passo é bem claro. Primeiro, deite-se e relaxe completamente o corpo, sem celular, sem distração. Segundo, crie um pequeno filme mental, uma cena curta do seu objetivo já realizado. Terceiro, e esse é o mais importante, sinta a emoção. Sinta a alegria, a gratidão, o alívio como se fosse real, agora. E quarto, depois de viver essa cena, simplesmente solte. Deixa aí. Confie que o pedido foi feito e a entrega já está a caminho. Para essa técnica funcionar de verdade, o filme mental precisa ter 3 elementos que são essenciais, não dá para pular. Primeiro, a perspectiva, tem que ser em primeira pessoa. A pessoa não assiste a um filme sobre si mesma, ela está vivendo a cena, olhando com os próprios olhos. Segundo, as sensações, sentir o toque do volante do carro novo, o cheiro da casa nova, a textura do contrato assinado, é preciso tornar a cena real para os sentidos. E terceiro, a emoção. Esse é o combustível. Sentir a gratidão agora, como se já fosse um fato consumado, é o que de fato envia a ordem com força total para o subconsciente. E aqui está um erro super comum. A pessoa define o que quer e um segundo depois já fica presa no "mas como isso vai acontecer?". Esse não é o trabalho do capitão. O trabalho do capitão é definir o destino, o quê. O trabalho da tripulação, do subconsciente, é encontrar as correntes marítimas certas, ajustar as velas e descobrir o como. Confie que, ao manter a imagem do destino bem clara, os caminhos, as pessoas e as oportunidades vão começar a aparecer. E com isso chegamos à nossa parte final, seu próximo passo. Porque vamos combinar? Entender tudo isso é poderoso, mas é a aplicação que realmente transforma. Essa jornada para dominar a mente é contínua, não acaba aqui. Se vocês gostariam de ver mais análises sobre como aplicar esses mesmos princípios para a saúde, para relacionamentos ou para a carreira, escrevam aqui nos comentários. Quero mais sobre o poder da mente. O feedback de vocês é o que nos guia para criar um conteúdo que realmente faça a diferença.
E claro, para não perder os próximos passos dessa jornada, se inscreva no canal e ative as notificações. Se essa análise de hoje trouxe alguma clareza, seu like é super importante para que este conteúdo chegue a mais pessoas. Lembre-se sempre, a realidade externa é só um espelho do mundo interno. Mude por dentro e o mundo inteiro inevitavelmente mudará com você.